Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Inspirando para Vencer, o podcast que traz para você histórias de superação e inspiração para comprovar, como a nossa amiga Hilda Arruda diz, né, Hilda? Se eu posso, você também pode. Se eu conseguir, você também consegue. Seja muito bem-vinda, Hilda. Exatamente, né, Cláudia? É uma alegria grande estar novamente para mais um podcast, mais uma história de superação, uma história, né, de transbordo na vida de cada uma dessas mulheres abençoada. E nós estamos aqui, né, Cláudia, agosto, né? Agosto de Deus, né? Agosto. Eu não sei você, mas eu amo agosto. O mês de agosto, para mim, assim, ó, é libertador. Porque tantas coisas boas acontecem, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam muito do mês de agosto. Mas, para nós, para mim, pessoalmente, eu gosto muito de falar sobre o mês de agosto, porque coisas boas acontecem, né? É verdade. Tem quem diga que o mês de agosto é o mês do desgosto, né, Ida? Exatamente. Muitas pessoas não casam, não saem, não visitam, porque tem as superstições, as crenças sobre o mês de agosto, mas eu já quebrei isso da minha vida há muito tempo, né, Cláudia? Conta pra nós um pouquinho como que você quebrou isso. Olha, eu comecei destravando. Destravando. Qual é o teu método que você compartilha hoje com as suas mentoradas? Destravando alegria, destravando amor, destravando gratidão. Acho que o principal de tudo isso é ser grato, né? Gratidão por acordar, gratidão por mais um mês, por mais uma semana e por, né, por poder estar viva, digamos, né? É isso aí, a Hilda Arruda, para quem ainda não acessou, o Instagram dela é @arrudailda. Ela tem lá a mentoria para mulheres, especialmente, né? E uma das mentorias, cursos que ela dá é o Destravando Você, ok? Então, vamos aqui apresentar a nossa convidada de hoje. Ela se chama Cristiane Schiazzari. Uau! Ela é paulistana, natural lá da capital de São Paulo. Ela é escritora, tá? Eu vou mostrar já para vocês o livro dela, está aqui comigo. Ela é terapeuta floral e consteladora, trabalha com vários tipos de terapia, né? Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Cristiane. Muito obrigada. Quero agradecer primeiro a Hilda, né, por esse convite e também por você, Cláudia, por essa oportunidade de estar aqui, né, participando do seu podcast, trazendo um pouco da minha história, trazendo um pouco de toda a minha trajetória, né, e falando um pouco do que eu mais gosto de fazer, que é cuidar de pessoas, né, através das terapias, do reiki, da terapia floral, da constelação também, né? Olha só. E agora também trazendo aí o livro, né? Já vou mostrar. Fica ligadinho. Sim. Eu também agradeço muito a sua presença, a aceitação do convite, né? Por ter aceitado. Muito obrigado também por estar aqui aberta e disposta a compartilhar com a gente tuas experiências, né? Tua história e o teu trabalho também, né? Mulher empreendedora é mulher vitoriosa, exato, né? Mulher vencedora. Porque, olha, mulher já nasce com tantas... Sim, com dons, né? Habilidades. Com tantas funções no cotidiano papéis, dela. Né, Cláudia? Papéis para cumprir. Mãe, empreendedora, esposa. E conseguir se tornar empreendedora, empresária, escritora. Ó, não é para qualquer uma, né? Digamos. Não. Digamos, não é para qualquer uma. É qualquer uma. Mas quem quer e se dedica, alcança, né, Hilda? Se ela pôde... A gente pode. A gente também pode, né? Exatamente. Olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tempo de se amar. Esse tema é tão propício, né, Cláudia e Cristiane, de a gente ter a consciência de se olhar para dentro de nós, que nós precisamos tirar um tempo para nos olhar de dentro para fora, né? Sim. De se cuidar, de se amar. Então Sim. tem tudo a ver, né, Cláudia? Sim, com certeza. Tempo de se amar. Às vezes a gente ama tanto a família, o próximo, o marido, os filhos e tudo. O gato, o cachorro. E se esquece de si. Sim. Né? E o tempo de se amar, aqui você não fala, né, Cristiane, só de se amar por fora, né?
Não, eu me amo, eu me arrumo toda semana, Uhum. eu compro o melhor pra mim. Não é, né? Não. Eu acho que o nosso interior é mais importante. Na verdade, o tempo de se amar, né, como está dizendo aí, né, são mulheres reais contando suas histórias de superação através do autoconhecimento. Então, quando a gente olha para a nossa história, né, a gente vê o que a gente já passou, o que a gente teve que superar, a gente tem que trazer tudo isso com uma amorosidade, que apesar das dificuldades, né, e apesar dos percalços, a gente tem que acolher. Até a própria constelação fala que a gente não pode excluir nada. Então, mesmo aquilo que foi difícil, a gente tem que trazer para dentro. Então, o amor também abrange as coisas boas e as não tão boas. E aí, na minha história, eu também falo sobre essa questão, né, das coisas boas e não tão boas. Aqui fala a superação por meio do autoconhecimento, né? Sim. Isso, às vezes, é o que falta, né, na vida das pessoas, da maioria, o autoconhecimento, né, Hilda? A gente se adapta à sociedade e a gente esquece de olhar, assim, o que eu realmente gostaria, o que eu realmente sou, né? Quem eu sou, o que eu quero. As pessoas, elas pecam muito hoje em dia, né? De não se olhar para dentro, de não saber realmente quem as pessoas são. E perde essa oportunidade de realmente de se amar, de se gostar. E de muitas vezes as pessoas não sabem nem o que elas mesmas gostam de vestir, de comer. Né? As pessoas fazem isso porque às vezes falta o tempo de se amar, de se cuidar, né? Que nem tu tá falando, né, Cláudia? Se dedica tanto aos outros, né? Exato. Ao cotidiano. Não que não seja, né? Que nem eu falei, que às vezes a gente cuida do gato, do cachorro, não que a gente não tenha que cuidar. Eu acho que a gente tem que fazer. Mas a gente precisa analisar, olhar e ter esse tempo de qualidade para nós, né? Isso é importante. Com certeza. Cris, conta um pouquinho assim, quem é Cris, né? Cris nasceu na capital de São Paulo. Como que foi um pouquinho da tua trajetória? E o que te inspirou, né, a chegar, o que fez com que você conseguisse chegar até aqui hoje, né? Então, sou natural de São Paulo, né? E tive toda a minha infância lá, estudei em colégio público, só a faculdade, que foi, né, uma faculdade que eu já estava trabalhando na época, né? Eu mesmo banquei a faculdade, morei com os meus pais até os 30 anos, e aí me casei, né? Conheci meu esposo, e meu esposo já tinha um relacionamento, então eu sou a segunda esposa do meu marido. Então, tenho 2 enteados, já sou uma avó postiça também. Tenho uma enteada e um enteado, e tenho 2 filhos, a Micaela de 18 e o Luigi, agora que fez 14. E, enfim, eu era, na época, secretária executiva de grandes empresas, grandes corporações em São Paulo, né? E passei por um período de estresse, não vou falar muito que está aí no livro, mas enfim, gente, já imaginou. Secretária executiva no estado de São Paulo ainda deve ter sido bem pesado. E das coisas assim que aconteceram na minha vida, eu sempre trabalhei longe de casa, né? E São Paulo é uma cidade, né, grande, né? Tudo você tinha que se deslocar. Você utilizava de ônibus, então, metrô? No meu último trabalho eu ia e voltava de carro. Então, assim, eu tive até uma sorte de ter um chefe que deixava eu entrar um pouquinho mais tarde e sair um pouco mais tarde, mas assim, para entrar 10 horas na Vila Olímpia, eu saía 8h30 da manhã. Uau. Então, passava o dia inteiro fora, ficava lá até 7h30 para tirar o trânsito e chegar em casa para pegar as crianças. Na época, eu tinha minha mãe, né, que me ajudava com eles. E aí, eu comecei a ficar muito estressada por conta de horários, né, os papéis, né, de mãe, esposa, né, secretária mesmo, enfim, filha, enfim. Então, você sai muito, né, eu saí muito do meu lugar, né, porque a minha mãe, né, meu pai já era falecido, também dava um suporte para minha mãe. Então, assim, eu me sentia muito a salvadora, eu queria ajudar todo mundo, né? Alicerce de tudo. Sim, exatamente. Sempre tive aquele espírito de poder ajudar, né? Mas, primeiro que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? Acho que isso é um grande aprendizado para todos. E também a importância da gente conhecer os nossos papéis, porque a gente também não pode invadir o papel do outro. E a gente faz isso por um amor cego. Quase isso até toda hora, né? As sem leis perceber. sistêmicas falam, né? Você às vezes sai do seu papel de esposa e acaba sendo a mãe do marido, né? Achando que isso controla mesmo. ou dá uma bronca, ou, né?
No meu caso, eu tinha meu enteado, eu também tomei parte, né, de um papel que também não cabia a mim, mas na época eu achava que era meu. Então, que idade ele tinha quando você casou com o pai dele? Ele tinha 7 para 8, mas ele veio morar comigo. Ele veio morar comigo de 13 para 14. Então eu pulei de um filho para 3, porque no ano que ele veio, eu estava grávida do meu filho. Meu! Nossa, sim, foram grandes desafios, Uau. né? Então, e eles te respeitavam? Então, na época, foram minha enteada, ela já não morava, ela também morou comigo, mas nessa época ela já estava, acho que com mais de 18, né, já estava tocando a vida dela. Não, assim, a gente tinha até um bom relacionamento, eles me respeitavam, sim, só que eu não tinha, por exemplo, a consciência que eu tenho hoje. Eu já estudava, né, essa parte toda, assim, de relacionamentos, de essa parte mais holística, integrativa, de olhar, né, corpo, mente, espírito, mas, assim, eu tinha uma dificuldade de me comunicar. Então, por exemplo, se alguma coisa eu não gostava, de repente eu fechava a cara e não falava, sabe? Não sabia lidar com a situação. Exatamente, né? Expressar, né? Exatamente. Então, eu guardava assim, fui guardando todas aquelas, né? Aqueles sentimentos, aquelas sensações, emoções. Foi onde eu também fui adoecendo. Então, teve uma junção, sim. Uma junção da casa, também com a responsabilidade do trabalho, né? Porque eu tinha 3 chefes, atendi o exterior, né? Então, assim, ficou aquela bola de neve. E aí eu comecei a ter crises de ansiedade, enfim, e tive que me afastar do trabalho. E chegando aqui, meu marido, eu parei de trabalhar, e aí eu fiquei 2 anos afastada, e meu marido surgiu a oportunidade de uma transferência aqui para Joinville. E eu aceitei. Eu sempre fui mais resistente às mudanças, aceitei. E como eu já estudava toda essa parte, e eu já tinha a formação em fitoenergética, quando eu me mudei para cá, eu já comecei a atender com a fitoenergética, fazer atendimentos online, né? Que legal! E aí as coisas foram se expandindo. Isso foi te ajudando também, né? Porque... Sim. E ainda mais com atendimento online ajudou muito. Sim. Porque você que de repente é uma pessoa super ativa, trabalha fora, tem a sua independência. De repente se torna ali dependente do marido. Sim. Né? Basicamente. Fica presa, é como ficar numa gaiola, Sim. ficar dentro de casa sem a atividade de fora. E você conseguiu, né? Teve essa sorte de conseguir já trabalhar na área que você estudava, no conforto, né, da casa, no conforto de casa, fazer o home office. Sim, antes de ser tão divulgado, né, porque depois com a pandemia acabou tendo um boom, né, Foi. E eu acabei indo para outros conhecimentos, né, como a própria terapia floral, né, com outros sistemas. E depois a constelação. Então, assim, né, uma coisa foi puxando a outra, né, você vai... Deu continuidade a cuidar de pessoas, a estar com pessoas da mesma maneira, né, que estava se relacionando no trabalho com pessoas, não perdeu aquele vínculo, né, de estar ali ajudando pessoas, né, que acredito que esse foi o teu propósito, né, teu ciclo da tua vida. Sim, porque na verdade, né, quando você é secretária, você serve muito ao outro. Sim. E o que eu falo que é mais difícil na profissão de ser secretária é que a sua vida está muito vinculada à vida do chefe, né? O chefe tira férias, você tira junto. O chefe não sei o que e tal. Então, hoje eu sinto, assim, que eu sou mais dona do meu tempo. Porque aí eu faço os meus horários, né? Eu posso me adequar, me dedicar à minha casa. Eu adoro cozinhar. Se quer tirar férias, é só não marcar agenda. Exatamente, né? Ou já se programa, atende, né, aqueles clientes para depois sair de férias. Eu adoro cozinhar, como falei. Não abro mão do almoço. Gosto sempre de fazer algo para mim e para eles, né? E então, assim, foi muito favorável, né, ter, né, esse tempo dedicado, né, ao meu trabalho e a eles também, né. Que bacana. Cristiane, fala para nós assim, ó, com certeza você teve muitos desafios, né, mas qual foi, assim, o maior desafio que você precisa enfrentar, né, em qual área? Qual o maior desafio? Como que você superou? O que causou a virada de chave na sua vida? Compartilha conosco, por favor. Então, nós somos um casal muito parceiro, né? Eu e meu marido. E nesse momento aí da decisão de largar tudo, né? Porque foi uma posição que eu almejei bastante, né? Eu era uma secretária bastante dedicada, né? Tive um reconhecimento, né? Eu acho que chega no momento que, assim, a gente acha que o dinheiro é tudo também,
né? O dinheiro é muito importante, né? A gente precisa do dinheiro para tudo, né? Nós estamos aqui vestidos, essa xícara, a televisão, enfim. Mas não é só isso. Então, eu percebi, né? E junto dele também, ele falou, se você não parar, tipo, a vida vai te parar. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. É verdade. Então, a maior virada de chave, eu acho que para as mulheres, principalmente, é se perceber como você tá, né? O que você gosta, como você se sente, né? E começando de você para você mesmo. E o que é importante, né, de você ter um relacionamento bom e saudável é você poder compartilhar, né, essas emoções, os seus medos, as suas inseguranças, né? Então, assim, eu tive um total apoio. Então, teve a dificuldade de eu me desprender, de soltar, porque minha cabeça meio que não parava com aquela ansiedade. Como que eu vou fazer agora, né? Se eu conquistei começa tudo a vir isso. À tona. Exatamente, né? Você tem um esposo que você pode compartilhar as suas fraquezas, que ele vai te ajudar. Sim, exatamente. Então, acho que isso é muito importante no relacionamento, né? Que a gente está. Com certeza. Ver se você tem essa parceria, né? Porque muitas mulheres, né? Às vezes se sentem sozinhas no relacionamento, né? Tem que dar conta, segurando, né, todas as pontas da barraca para a barraca não voar. Exato, mas eu penso às vezes isso tudo é uma construção, né? Porque a gente não constrói nada sozinho. Não. A gente precisa um do outro sempre para que as coisas comecem a funcionar e acontecer na nossa vida. Sim. Porque se nós olharmos para nós, né, a gente não faz nada sozinho. Não. A gente sempre precisa um do outro para estar do nosso lado. Que nem você falou, a gente precisa de alguém para compartilhar. Sim. Eu lembro de um pouco do período da minha história, depois que eu fiquei viúva, que também eu me senti tão sozinha. É tão triste tu chegar assim, tipo, no final da tarde, não ter com quem conversar, com quem compartilhar. E eu acredito que você também passou um período da tua vida, né, que você precisou retomar para seguir a vida. Sim, eu acho que uma coisa que eu acho que é fundamental também, que eu acho que é o grande marco num casamento, né? Você pode ter gostos diferentes do seu marido, do seu esposo, mas assim, a direção, o sonho, ele tem que ser em comum, né? Não adianta um querer ir para a França, outro querer ir para a Itália, né? Não adianta um querer comprar o carro, outro querer ver. Então, assim, os sonhos também em comum, eles fazem parte. Porque senão não faz sentido você continuar junto, né? Então, e principalmente nessa hora de dor, um frear para outro seguir. Então, isso também é muito bonito, esse movimento, né? Porque às vezes você se dá tanto e o outro se dá menos, ou às vezes você acha que você está dando tanto que aquele tanto é suficiente, e às vezes não é isso que você precisa, é justamente você recuar e voltar para o teu papel, né? Porque que nem no meu caso, que a minha mãe faleceu, que ela me ajudava com os meus filhos, era muito importante que eu estivesse ali para dar conta, né? Porque meu filho tinha 3 anos na época, né? Ele ficava o dia inteiro na escola e depois eu chegava para pegar ele. Então, quer dizer, não tinha mais aquele papel, né, da minha mãe para estar ali me sustentando. Então, nesse momento foi muito importante. Então, às vezes as mulheres, né, elas sentem, né, de largar ou de deixar que algo vai passar. Passa. Mas aí vem uma nova fase, né? Porque eles precisam da gente quando eles são menores, né? Então, às vezes você pode dar uma reduzida. Então, quanto essa reduzida não é uma contribuição para a tua família, certeza, né? A gente estava até falando sobre isso. E a infância é muito marcante, porque a criança, ela se acostuma muito com quem ela vê todos os dias. Sim. A pessoa que ela passa mais tempo é a pessoa que ela vai ter mais afeto. E a hora que aquela pessoa ficar longe ou ir embora, ela vai sofrer muito. E mãe que aguente. Uma criança longe da avó, longe da babá, longe de alguém que cuide dela, né? Ela fica sem referência, na verdade, assim, né? como tem os grudadinhos, né? Os grudezinhos da mamãe, que quando a mãe vai no banheiro, a mãe vai na vizinha, meu Deus. É isso mesmo. Mas a virada de chave de você na superação, em qual foi o momento que você, assim, agora eu preciso ter outro olhar também para mim? Quando foi isso? Então, esse olhar, na verdade, assim, acho que ele sempre existiu, né? Porque acho que eu sempre me preocupei com isso, assim, tipo, eu não vim aqui a passeio. Eu acho que essa frase é muito clássica minha, não vim aqui a passeio. Porque a minha vida foi sempre cheia de desafios, assim, né? Tive um acidente aos 20 anos, tive a perda de um namorado, depois teve outras perdas, enfim. Então, eu sempre tinha que dar conta de algo a mais, né? Então, eu acho que enquanto a gente está aqui, essa virada de chave, ela vai ser... Nós vamos tendo várias viradas de chave, eu acho. A vida preparou
Sim. Eu acho que assim é um pouco, eu acho que é um pouco de engano, até quando ela fala assim, a minha virada de chave foi essa, só essa. Não existe uma única. Não, porque eu acho que assim, a vida ela é cíclica. Né? Hoje você tem sua filha, ela tem tantos anos, hoje isso é importante para você, aí você tem uma virada de chave. Amanhã depois talvez você tenha construído algo em torno daquilo que já não vai fazer mais sentido. Então você tem que ter uma outra virada de chave. Então quer dizer, nós somos a chave, mas nós temos que ir abrindo várias portinhas. Ou seja, nós temos a chave da mão. Sim. Na mão, para ir abrindo várias portas. Exatamente. E ir passando por elas, Exatamente. o caminho, fazendo a jornada do dia a dia. Isso. É isso aí. Uau, é legal. Não acaba, não para nunca, né? Senão a gente estagna e Sim. perde a graça. Sim. A vida é feita de desafios. Até tem uma história, né? O batimento cardíaco na maquininha, ele sobe e desce. Sobe e desce, né? E às vezes as pessoas se questionam, poxa, por que eu tava lá em cima, eu tava tão bem, e agora eu tô aqui, por que né, deu essa queda na minha vida? Mas o nosso batimento cardíaco, ele tem altos e baixos, né? A vida é assim. Eu vejo assim, que todos os desafios, ele é o aprendizado. Não tem como. Até as coisas ruins que acontecem conosco servem para o aprendizado. Em tudo a gente tira proveito, né? A massa não fica firme se não mexer bem ela. Não tem como, a gente precisa estar movimentando sempre. É isso aí. Eu quero chamar nossos comerciais aí, nossos apoiadores, e em seguida a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no trabalho da Cristiane. Eu venho apresentar para você a Columbia Assessoria e Consultoria. A Columbia trabalha com abertura, alteração e encerramento de empresas, legalização de imóveis, alvará para construção, o habite-se, plantas, projetos e escrituras, e também com uso capião, perícia e análise de documentos. Trabalhamos com a venda e aluguéis de imóveis. A Columbia também conta com um serviço especializado de legalização e habilitação de nome através do processo judicial, aposentadoria rural e urbana, cobranças e análise de crédito, análise de empréstimos consignados para você ou a sua empresa. Então já sabe, precisou de um desses serviços que citei para você? Entre em contato agora mesmo através do WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. A Columbia Assessoria e Consultoria está aqui para ajudar você. A Aliança Group traz para você mais qualidade de vida e de saúde. Hoje eu quero falar sobre o Fisioterapy, o creme corporal que alivia dores e desconfortos. Com o Fisioterapy você vai se ver livre das dores musculares e dos desconfortos causados pela má circulação. Utilizado e recomendado por massoterapeutas, o Fisioterapy é um excelente creme para massagem, um ótimo auxiliador na massagem linfática também. Ele proporciona um grande alívio no tratamento de varizes. Você percebe o resultado já a partir do primeiro dia de uso. Composto de arnica, menta, castanha da Índia e óleo de cravo. É um creme de fácil manuseio sobre a pele. Não perca mais tempo. Adquira agora mesmo seu Fisioterapy e desfrute dos benefícios vindo diretamente da natureza para você. Atendemos todo o Brasil, a Aliança espera por você. Estamos de volta com o podcast Inspirando para Vencer, e onde tem mulher tem muito bate-papo. Muito papo, né? Mulheres quando se juntam é isso, né, Cláudia? Voltamos aí dos nossos apoiadores, agradecendo o apoio do AJ, né, que nos compartilha lá nos seus canais. Agradecendo também o Columbia Assessoria, tá? Fica ligadinho, você que tem dúvidas, você que precisa de serviços para empresa, CNPJ ou CPF, independente, entra em contato com a assessoria ali do Columbia e eles estarão te auxiliando no que você precisar.
Se você também quer fazer o seu podcast, se você quer fazer entrevistas, se você quer fazer vídeos curtos, vídeos com edição, né, com legenda, a agência Conecta Media Group está aqui para ajudar você também, né? Inclusive a nossa agência realizadora, né, do podcast Inspirando para Vencer, né, Hilda? E não esqueçam você de compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Quanto mais você se inscrever, quanto mais você compartilhar, mais conteúdo vai chegar para você. É isso aí, é verdade. A Hilda não esquece não, hein? Deixa seu like. Deixa o like, e coraçãozinho. comenta também, dá sua sugestão. Isso. Mês de agosto 2024 vai ter O que surpresa você aí pra acha, vocês, né? hein? Comente para nós o que você acha do mês de agosto. Coloque aí. Coloque verdade. mesmo. Vamos fazer Legal, essa vamos enquete. fazer essa enquete aí hoje. Isto. Então vamos voltar para Cristiane, né, Cristiane? Sim. Essa mulher maravilhosa, Aham. autora, uma das autoras, O Tempo de Amar. De se amar. De se amar. Tempo de se se amar. É isso aí mesmo. Mulheres reais e suas histórias de superação por meio do autoconhecimento. Você já parou para pensar se você realmente se autoconhece? Cris, conta um pouquinho para nós da sua experiência aí. Você comentou aí de um acidente, comentou um pouquinho sobre o tempo de se amar. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Cris. Desafios, né? Desafios, Os desafios. a mulher em si, né? Pois é, então. Eu sofri um acidente quando eu tinha 20 anos, né? Eu estava voltando do meu baile de formatura. Foi bem, assim, bem surpreendente, bem difícil. Eu até perdi um namorado nesse acidente. E aí, com isso, eu tive uma paralisia do lado direito, né? Facial, passei por 3 cirurgias, enfim. Então, foram coisas assim que eu tive que dar conta, né? Foram tratamentos. Jovem, 20 anos, né? E perdeu alguém que ali era o seu amor, Sim, né? Naquela sim, época. sim. E ainda você teve que passar por 3 cirurgias na face. Sim, sim. Como que ficou o teu rosto? Então, na verdade, assim, eu tive uma paralisia do lado direito, né? E assim, também quebrei o mento dos 2 lados, né? Aqui, o ATM. Então, né, não conseguia mastigar direito. Teve todo um processo, né, em cima disso. Mas por que eu resolvi trazer Uma jovem isso? né? de 20 anos Sim, passar por sim. isso, né, Hilda? Imagina. E a tua autoestima mexe com Sim, tudo. com certeza, né? Eu Até me porque olhava estavam no os sonhos, espelho. os objetivos, planos, Sim, tinha metas. acabado, né? Sim, Voltando à naquele momento. formatura. Sim. Poxa. Então, mas isso me trouxe muita sabedoria, né? Porque eu acho que quando a gente olha muito para o externo, eu acho que essa foi uma das grandes lições também que eu vim aprender aqui. Uma virada da chave. Aí foi uma das viradas, uma das chaves, Sim, né? sim. A gente precisa olhar para o interno, né? A gente precisa olhar para o nosso espírito, né? Nós somos uma alma num corpo. e alma. Então, né? O que veio mostrar? Que só, né, o externo não é suficiente, né? Que a gente sabe que um dia a gente vai embora e vai ficar tudo aqui. Exato. Então eu tive que olhar mais para esse lado, por isso que eu fui buscar, né, esse desenvolver que eu falei para você, né, em relação a quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, né, o que eu preciso superar, né? Então tudo o que não é bênção é lição. Então o que eu tirei de tudo isso? Que a vida não é só você tá bonita, é só um batom, né? Às vezes você pode estar descabelada, de chinelo, andando na praia e tá feliz, né? E hoje, assim, existe, né, uma propagação, né? Uma indicação, né, de mais, né, para procedimentos estéticos, Tipo uma plásticos, cobrança, enfim, né? Uma cobrança. O modelo de perfeição. Sim, exatamente, né? E o quanto as pessoas, ao invés de se autoconhecerem, elas não se deixam levar, né? Pelo que a mídia traz, pelo que as redes sociais trazem. Que acabam, às vezes, estragando, né, a própria pele, o próprio rosto, enfim, Sim. para vários procedimentos que te deixam, às vezes, com o rosto deformado, às vezes. Sim. Sim. Até recentemente, né, agora 2024, teve, Sim. não mulher, né, no caso foi um homem, que para um procedimento estético levou a vida dele, né? Sim. E você sabe que eu acabei de me lembrar, quando eu cheguei em Joinville, eu fui atender uma clínica de estética, fui fazer um tratamento com a fita energética, né, tal, e a dona da clínica, ela tinha até, assim, sabe, umas bochechas protuberantes, assim, e depois eu vim saber que, além dela ter passado por um câncer, ela fazia uso demasiado, né, do Botox, Contínuo. que deformou todo o rosto Exato. dela, perdeu aquela identidade, né.
Então, assim, aí eu fico pensando, né? Talvez se ela tivesse alguém no caminho, né, que fizesse ela olhar. Oferecer o Botox para você, né? Você falou aqui para nós, Sim, né? na verdade, isso não faz muito tempo, né? Que eu, assim, cuido da pele, mas nada, né, mais tradicional. Nunca fiz Botox. Cuidar da saúde. Sim, pelo menos até o momento não. Cuidar da saúde é uma coisa. Agora, né, querer incrementar colocar coisas que não é natural. Mas na verdade, assim, até eu entendi, a dermatologista, ela ofereceu por conta, né, como eu falei, da paralisia, muita gente usa, né, às vezes para ter para equalizar, né, um equilíbrio, né, uma harmonia facial. Isso, chamam assim, né, harmonia facial. Por isso que é harmonização facial, né. E aí eu falei para ela, doutora, acho que se fosse há 15, 20 anos atrás, né, acho que faria sentido, né, mas hoje isso não é uma coisa mais que, né, que me incomoda, como já incomodou, como você falou, né? Eu tinha 20 anos, né? Você é muito preocupado, né? Sim, imagina. Nessa época, né? Nessa fase da vida. E daí tava ainda, né? Na época de namorado, não tava casada. Meu marido me entende. Não, né? Exato, tem que estar bonitinha para conquistar um mocinho. Exatamente. É todo um contexto se vive. E quando que a gente tem que estar bem mesmo é com a gente aqui, né? Que assim, não que a aparência não seja importante, né? Nós vamos andar de qualquer jeito, não, né? Apresentáveis, tal, mas tem que estar, né, nessa harmonia, né, nesse alinhamento, né? O meu externo não pode estar em desalinhamento com o meu interno, né? Quantas pessoas a gente vê bonitas, maquiadas, arrumadas, perfumadas, mas sorrindo por fora. Exatamente. Enquanto por dentro estão toda quebrada. Sim. Digamos assim, a Hilda que né? sabe. A Hilda atende mulheres, né, Hilda? Que estão lá toda, né, quebradas, com dor, feridas por dentro, né, feridas na alma. Sim, feridas na alma. Que isso é muito, eu acho que é o pior de tudo, né? Com certeza. A ferida na alma. Cicatrizes nós temos, né? Porque elas são, né, elas contam uma história, mas feridas a gente precisa curar. Quedas causam as feridas, mas tem que ser tratadas, né? E Cristiane, fala para nós um pouquinho das tuas terapias que você usa e como que elas podem estar ajudando, né? Cada pessoa aí. Tá. Então, na verdade, eu trabalho com constelação, né? Sistêmica, constelação familiar, mas eu trabalho com o método Werner, né? O método que eu trabalho é um método que ele é um pouco mais profundo, porque ali a gente consegue trabalhar um pouco mais de ancestralidade ou vidas passadas, né? Como a pessoa se identificar. E como ele foi, né, desenvolvido desde ali pré-concepção, concepção, passando por todas as fases até a vida adulta, então você pode tratar traumas até intrauterinos. Tá, deixa esclarecer aqui. Para até eu e para quem está ouvindo entender. Se eu tiver um problema, que tipo de problema que eu posso estar buscando essa solução? Para né, para qual problema serve essa solução? É isso. Tá, eu vou dar 2 exemplos diferentes, né, para ficar mais prático. Vamos supor que você casa uma vez e se separa. Beleza, tudo bem, né, acontece e tal. Mas aí você casa de novo e se separa de novo. Então, vamos supor, estou tendo problemas com o relacionamento, né? Meus relacionamentos não estão indo para frente. Então, eu vou lá, por exemplo, a constelação, ela faz... Nós vamos fazer um mapeamento para entender o porquê que você não está dando certo naqueles casamentos. A pessoa que não para padrão. Exatamente. Tem a pessoa que não para no relacionamento, tem a pessoa que não para no emprego. Sim, exatamente. Aquela pessoa que fica de galho em galho a vida toda. Sim. Isso é um problema a ser solucionado, a ser tratado. A escassez do dinheiro. Sim, também. A escassez do dinheiro também, né? São padrões que se repetem, por exemplo. Como você trata, né, do destravamento. A pessoa que acha que não tem direito de ter o melhor. O merecimento. Sim. Aquele olho assim que só olha pra frente, não vê a quantidade de oportunidades, do que ela merece. Sim. Né? É precisa ir a fundo para saber qual o significado, o porquê de tudo aquilo. Sim, porque na verdade, então, eu falo que o problema nunca é o problema, né? Você traz o problema, mas a origem dele é numa área da sua vida que você nem imagina que ele pode estar. Essas terapias que você trabalha, ela busca a raiz do problema. Sim. É isso. Isso, e a gente curando a raiz, a gente vai curar o problema. E aí o meu método de constelação, o que ele difere dos outros? Eu posso constelar você hoje, semana que vem, ou daqui 15 dias, daqui 20 dias.
No método tradicional, você tem que constelar uma vez, depois depois de um mês. Aqui não, aqui eu tenho um acompanhamento. Então, hoje você chega para mim, vamos supor, você traz questões com a sua mãe, né? Então, eu falo da base. Quem que é a base? Eu, meu pai, minha mãe e minha ancestralidade. Então, eu posso estar vivendo um destino que, de repente, minha mãe viveu, e eu preciso curar isso, ou eu tenho problemas de relacionamento com a minha mãe, então eu vou olhar para minha mãe. Eu tenho problemas com meu pai, eu vou olhar para o meu pai. Isso eu estou sendo genérica, tá? Aí, por exemplo, tenho problemas com dinheiro, também vou olhar o que eu aprendi na infância sobre o dinheiro em relação ao meu pai e à minha mãe. E vou tratar isso também. Aquela pessoa que vê muita característica de um familiar nela, né? Não só porque foi criado, mas às vezes ela né, é o pai dela escritinho, é igual a avó dela. Você busca ali tratar isso também? Sim, a gente chama-se de lealdade familiar, né? Geralmente eu me alio por 2 motivos, né? O amor cego, por exemplo, a minha mãe tem uma dor e eu, em amor cego a ela, acabo repetindo a mesma dor. Não consigo olhar para a vida, olho para minha mãe, isso é uma das coisas. E também tem a questão do DNA, né? Como eu falei, a minha sogra, vamos supor, tem um gênio difícil. Aí vem a filha, tem um gênio difícil. Por que isso acontece também? Porque tudo aquilo que eu julgo em alguém ou no outro, eu me vejo tendo a atrair isso para minha vida. Então, eu preciso me curar, me harmonizar com essas pessoas, com essas crenças, com essas ideias, para liberar esse padrão e fluir na vida. E às vezes eu também estou amarrando ali, né? A minha filha, né? Ou o meu filho, né? E eu falei, eu dei a... Ou seja, a gente não quebra aquele padrões. Sim. A gente não quebra aquilo ali. Não rompe, né? A gente não consegue romper. Exato. E uma outra coisa também que bastante acontece, a gente fala dos excluídos. Vamos supor que você teve um pai alcoólatra, alguém com problema de droga, traição, assassinos, sabe? Assim, situações bem difíceis, né? Mas desafiadoras na família. Então, a gente fala que eles estão na margem da família. Então, são os apontamentos que as pessoas fazem. Isso são as exclusões. Então, toda vez que eu excluo, como eu falei, né? A gente tem que acolher a história por inteiro. Mas toda vez que eu excluo, vai ter alguma compensação no sistema. Ou seja, às vezes, por exemplo, um sobrinho está representando alguém lá do passado que teve um problema com vício, entende? Né? Não tá, às vezes, tão ali próximo, né? Mas isso a gente descobre como? Na hora que a gente faz ali a sessão diagnóstica, ou às vezes a gente vai para a mesa para descobrir essa origem, para depois liberar esse padrão. Como assim a mesa? A mesa é o atendimento? Existe na verdade, existe uma mesa, a mesa, existe uma mesa sistêmica, onde eu tenho lá todas essas fases da vida, entende? Faz um mapeamento. Faz um mapeamento. É um mapeamento que você faz. E aí ele traz para mim a origem de tudo isso. Que bacana. E você tem vários métodos aqui, né? Qual que você mais usa, além da consteladora familiar? Tá. Então, eu trabalho com a constelação, por exemplo, se você chegar para mim hoje, Ailda, eu tô morrendo de dor de estômago, tá? Mas vamos entender o que tá acontecendo. Aí ela vai trazer para mim, eu tô com uma insegurança no trabalho, tô com uma insegurança com meu filho, né? Dificuldade. Uma coisa, né, em relação à não aceitação, né? Porque o estômago, né, é um terceiro chakra, é o órgão das nossas emoções, então boas ou não boas, não mal resolvidas, então ele vai pegar algum órgão. Então, o que eu faço? Eu vou tratar essa questão, mas se a dor tá muito intensa, eu vou ofertar um floral, né? Eu faço uma indicação floral e a pessoa vai lá, faz na farmácia de manipulação. Então, auxiliar paralelo ao tratamento, ela pode tomar um floral e seguir com as constelações. É um tipo de um chá, uma coisa assim? Não, o floral, na verdade, ele é um frasco, né? Onde ali tem... Pode ser álcool de cereais ou é um diluído. Isso, mas é uma essência, mas na verdade não é, ela não tem sabor, né? Porque na verdade a terapia floral, ela é feita com a energia das flores. Por isso que eu falo dos cinco métodos que eu trabalho, né? Que existem os florais brasileiros, né? Os florais de Minas, floral de Saint-Germain, o floral de Bach, que é o pioneiro, né? Dr. Edward Bach, lá de Londres, os florais australianos e os californianos, que tem assim, eles são bem intensos para situações assim, bem específicas. Uau! Vai estar aí, já deve estar na sua telinha, tá? Os contatos da Cristiane. Você
pode entrar ali no WhatsApp dela, né, Cris? Sim. Ou no ser. Instagram, tirar suas dúvidas com ela. Você faz ali uma prévia de uma consulta para a pessoa falar, eu tenho isso, né? Sim. Você trata, ou, né, fazer um orçamento, talvez. Sim. Só entrar em contato. Sim, pode ir lá, pode me ligar lá, pode me chamar lá, que eu tô lá à disposição. E quem quer esse livro maravilhoso, Tempo de Se Amar? Sim, eu tenho alguns exemplares aqui em Joinville. Logo, logo ele vai estar disponível, né, em e-book? No digital, né? E eu devo estar recebendo uma nova remessa aí, acho que até final de agosto, começo de setembro. Olha, Top. gente, Muito 30 Muito 30 mulheres se reuniram para elaborar esse livro, tá maravilhoso. Cada uma com uma contando história ali, né? diferente. Ó, aqui até tem a foto aqui, né? ó, das uma autoras, né? Cada uma com a sua história, né? Sim. Porque Com suas histórias, com seus ensinamentos também, tá? Seus Entra em desafios, contato com a Cristiane pelo Instagram, pelo WhatsApp. Peça, porque é edição limitada. Não é tempo de se amar, é hora de se amar, hora né? de Nós se já estamos amar. até mudando aqui, né? É a hora, é agora, né? É. Não perde a oportunidade de... Tempo de se amar, amar. cuidar do seu interior, não é só do externo não, né? Deixa eu entregar com aqui o livro da certeza. Cris. Maravilhoso esse livro, né? Com Sim. certeza. Muito lindo. Cris, mais algo que você queira compartilhar conosco? Estamos nos encaminhando, infelizmente. final. Tá acabando nosso eu vou- podcast. eu vou até aproveitar, né, o Inspirando aí para vencer, né? Eu acho que a vida pode ter vários degraus para subir, pode ter vários obstáculos aí para a gente atravessar, né? Mas o tempo de se amar, ele traz isso, é você acolher toda a tua história, né? Tudo que você vivenciou de bom, de ruim, né? Integrar tudo isso, que isso faz parte, né? De você, da tua vida, da tua história, e levar para diante, né? Ser feliz, buscar ajuda, né? Porque sozinho a gente às vezes não consegue, então a gente buscar ajuda sempre, né? E se abrir para a vida, para as novas oportunidades. E se você, por acaso, não estiver conseguindo, eu estou aqui para ajudar. A Hilda está aqui, a Cláudia está aqui. Uau! Obrigada. É isso. Uau. Pelas Gratidão palavras, aí, né? gratidão aí. Estamos aqui sim também para ajudar, né? Não Exato. sou a coach, Ainda não. terapeuta, ainda Ainda não. Mas a gente tem nossas experiências, Com né, Hilda? certeza, Que também às vezes é a o Cláudia suficiente também. para ajudar muita gente. Sim. E tem braços para dar o acolhimento para quem precisa, né? Sim. É uma coisa que eu sempre falo, né, Cristiane, assim, ó, a gente pode não ser a doutor, né, ser a terapeuta, ou Formada. ter formação, Sim. mas o que importa é a maneira que nós transbordamos na vida da outra pessoa, Sim. porque o conhecimento, ele é consequência na nossa vida. Sim. Né? Se a gente se desprender do homem velho, da mulher velha, e buscar coisas novas, né? Por que você não pode ser uma futura mentora, uma futura coach, né? Então, todas nós podemos. E tem uma coisa que eu não sei se vai ao ar, mas quero compartilhar, né? A Cris, ela passou, né, o acidente, quebrou parte do rosto e tal. E tem gente que dá tanta ênfase para a beleza exterior. E eu vou dizer assim, é fácil a Cláudia falar, porque a Cláudia é assim, né? Eu já fiz até curso de modelo. Só que assim, ó, teve época da minha vida de eu querer cortar o meu rosto. Eu já quis deformar o meu rosto. Por quê? Porque muita gente se aproximava de mim pelo rostinho que eu tenho, né? E não pelo que eu tenho em mim, dentro de mim. Mas porque é bonitinha. Muito forte isso aí, né? É assim. Então, assim, ó, não é porque eu sou bonita que eu não tive certos problemas. Eu tive depressão por muito tempo na minha vida, até jovem. E a beleza foi uma das coisas assim que me incomodou, tipo, me atrapalhou. Em momentos da minha vida me atrapalhou. Foi ruim ser bonita. Enquanto uns às vezes. queriam, né, estar Enquanto bonita, outras buscam perfeição, eu quis tirar a minha beleza. Inclusive tem até uma história que eu não lembro qual é a autora, ela conta um pouco disso, né? Eu falei, são histórias diferentes, ela conta, né?
a história dela que ela também tinha. Ela era muito bonita, jovem. E ela também tinha um sério problema nessa questão de não aceitação ou de querer ser a perfeita, né? Porque as pessoas acham que você também ser bonito, que você não precisa mais nada, não é assim? Na vida? Você não precisa se desenvolver, você não precisa estudar. Tem tudo, tem beleza, tem tudo. Exatamente. Chegaram a me falar algo assim. Você é bonita, então você tem tudo. Mais ou menos isso aí. Você é, né? E não, na verdade, o mundo muitas vezes quer mais te usar do que te abrir portas, né? Exatamente. E é isso aí, vai ficando por aqui nossa edição do podcast Inspirando para Vencer. Entre em contato com a Cristiane, também com a Arruda Hilda, né? Instagram, @arrudailda. E está aí na telinha os contatos da Cris. Muito obrigado, Cris, pela sua presença, Cláudia, pela sua experiência, por todo o conhecimento passado para nós hoje. Né? Você que não curtiu, não compartilhou nosso canal ainda, compartilha, curte, que a gente precisa também do seu apoio. Um abraço, amiga Hilda. E até o próximo podcast, Inspirando para Vencer. Até lá.